Imagine um conflito que durou mais de um século. Um jogo de poder entre dois reinos rivais que moldou o destino de toda a Europa. Reis e rainhas, cavaleiros e soldados, todos se tornaram peças em uma guerra que mudaria para sempre a face do continente. Uma batalha de séculos onde honra, sangue e ambição se entrelaçam. Esta é a história da Guerra dos 100 Anos, um confronto épico que definiu nações e deixou marcas profundas na história. Prepare-se para mergulhar em uma era de caos e transformação, onde o destino de reinos inteiros estava em jogo. A verdadeira batalha por poder, território e legado começa agora. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. No século XIV, a Europa estava à beira de uma tempestade. A morte de Carlos IV da França, o último rei direto da linhagem capetiana, deixou o trono francês sem um herdeiro legítimo. Um vazio de poder se formava, e com ele, o prenúncio de um conflito que mudaria o curso da história. Enquanto o crepúsculo caía sobre os reinos, duas figuras emergiam das sombras, reivindicando o trono. Eduardo III da Inglaterra, com sangue real francês em suas veias, e Filipe VI, um nobre francês de linhagem distante, mas legitimado pela elite local. O que começou como uma disputa silenciosa e traiçoeira, rapidamente se transformaria em uma das guerras mais longas e devastadoras que a Europa já testemunhou. A Guerra dos 100 Anos. Em Paris, a nobreza francesa se reuniu na corte, suas vozes ecoando pelos corredores sombrios do poder. As paredes pareciam estreitar-se à medida que a decisão crucial se aproximava. A escolha de Filipe VI como rei dividiu o país, e as palavras ditas naquela sala, carregadas de orgulho e desconfiança, determinaram o futuro de uma nação. Para Eduardo III, que reivindicava seu direito através de sua mãe, uma princesa francesa, essa escolha foi um insulto que ele não poderia ignorar. Sua honra e seu trono estavam em jogo, e o orgulho ferido de um rei poderia desencadear uma tempestade que ninguém seria capaz de conter. Em 1337, a Inglaterra rugiu em resposta. Eduardo III, determinado a assegurar seu direito, declarou guerra à França. Mas essa não era uma guerra comum. Em suas mãos, ele segurava o destino de duas nações, e a própria honra da Inglaterra estava em jogo. Sob o céu tempestuoso, ele reuniu um exército poderoso, cada homem jurando lealdade e preparado para conquistar a terra que acreditavam ser deles por direito divino. A invasão da França não era apenas uma questão de sucessão. Era uma cruzada pessoal, uma batalha pela própria alma da Inglaterra, onde falhar não era uma opção. As primeiras ondas do conflito trouxeram vitórias decisivas para os ingleses, que atacaram com a fúria de um leão em uma arena. Com a superioridade de suas tropas e o poder devastador de seus arqueiros, a Inglaterra cravou sua marca em terras francesas. A Batalha de Crécy, em 1346, foi um massacre, onde a elite francesa foi dizimada por uma força que eles subestimaram. A França, desorganizada e despreparada, foi pega de surpresa. E a partir deste momento, o destino da nação estava perigosamente nas mãos de seu inimigo jurado. A guerra, que começou como uma disputa por poder, agora se transformava em uma luta pela sobrevivência. A guerra, que começou como uma disputa pelo trono francês, rapidamente se transformou em um incêndio que consumiu toda a Europa. França e Inglaterra, outrora os únicos atores principais neste drama, agora arrastavam outras potências europeias para o conflito. A Escócia, sempre disposta a desafiar a Inglaterra, o Sacro Império Romano Germânico, com suas próprias ambições territoriais, e a Espanha, em busca de expandir sua influência, todos se viram envolvidos em um turbilhão de sangue e ambição. O que antes era uma guerra entre dois reinos, tornou-se um conflito épico, onde batalhas sangrentas e cercos intermináveis definiriam o destino de nações inteiras. A França, ensanguentada mas não derrotada, reuniu suas forças sob a bandeira de seus reis, determinados a reconquistar o que haviam perdido. As batalhas tornaram-se mais selvagens, os cercos mais cruéis. Cada castelo, cada cidade, transformou-se em um campo de resistência feroz, onde a vida e a morte se entrelaçavam em uma dança mortal.
Enquanto a França lutava para retomar seus territórios, a Inglaterra, igualmente obstinada, tentava consolidar suas conquistas, sabendo que qualquer fraqueza poderia significar a ruína de tudo pelo que haviam lutado. A guerra, como se não bastasse sua própria brutalidade, foi acompanhada por um flagelo ainda mais terrível: a peste negra. Essa pandemia implacável devastou a Europa, dizimando populações inteiras e enfraquecendo exércitos que já estavam à beira da exaustão. Cidades foram transformadas em necrópolis e campos, antes férteis, ficaram vazios. A guerra, já brutal, tornou-se ainda mais impiedosa, com cidades sendo saqueadas e campos devastados. As consequências desta combinação de guerra e peste deixariam cicatrizes profundas, marcando uma geração que conheceu a morte de perto. Apesar das vitórias iniciais, a posição da Inglaterra na França começou a enfraquecer. A combinação devastadora da guerra prolongada e da peste negra esgotou os recursos ingleses e esvaziou suas fileiras. Aproveitando-se da fraqueza do inimigo, os franceses, liderados por reis como Carlos V, lançaram uma série de campanhas implacáveis para retomar suas terras. O conflito entrou em uma nova fase, onde avanços e recuos tornaram-se a norma. Cada batalha era uma luta desesperada por uma vantagem decisiva, com ambos os lados sabendo que o resultado poderia significar a sobrevivência ou a destruição total de seus reinos. Na escuridão que envolvia a França, quando a esperança parecia um luxo distante, surgiu uma luz inesperada, uma chama acesa por uma jovem camponesa de Dom Remy. Joana d'Arc, uma figura improvável para os padrões de guerra da época, emergiu como a salvadora que a França tanto precisava. Guiada por visões divinas e uma fé inabalável, Joana não era apenas uma líder militar. Ela era o símbolo de uma nação que se recusava a cair. A chegada de Joana d'Arc ao campo de batalha foi nada menos que um milagre para os franceses. Esta jovem, guiada por vozes divinas, não apenas liderou, mas também inspirou um exército que estava à beira do colapso. A cada batalha, sua coragem alimentava a esperança de uma nação inteira. Sob sua liderança, a maré começou a virar, e as vitórias que antes pareciam impossíveis tornaram-se realidade. Joana não era apenas uma líder, ela era a personificação da vontade divina, o estandarte de uma França que se recusava a ser derrotada. Joana d'Arc não apenas liderou exércitos, ela restaurou a alma de uma nação. Sua presença ao lado de Carlos VII, durante sua coroação na Catedral de Reims, foi um momento de triunfo não apenas para o rei, mas para toda a França. Esta coroação, testemunhada por centenas, foi um ato de fé realizado, onde o poder real se uniu à fé popular. Mas a vitória de Joana foi também seu fardo. Seu papel na história estava longe de terminar, e o preço de sua devoção seria pago com sangue. Em 1431, Joana d'Arc enfrentou seu destino com a mesma coragem que a levou à vitória. Capturada, julgada e condenada como herege, ela foi queimada na fogueira em Rouen. Mas o fogo que consumiu seu corpo não pôde apagar a chama que ela acendeu na França. Sua morte foi um golpe cruel, mas seu legado transcendeu a mortalidade. Joana se tornou um mártir, um símbolo eterno de resistência e fé, inspirando gerações de franceses a continuar a luta pela liberdade e pela recuperação de sua nação. Em sua morte, ela alcançou a imortalidade, e sua memória se tornou uma força tão poderosa quanto qualquer exército. Depois de mais de um século de conflito ininterrupto, em 1453, o rugido das batalhas finalmente se acalmou. O Tratado de Piquigny, assinado em uma tenda simples, trouxe uma paz há muito esperada, mas não sem cicatrizes profundas. A França, sob a liderança resiliente de Carlos VII, havia expulso os ingleses de quase todos os seus territórios, deixando-lhes apenas Calais, uma sombra pálida de seu antigo domínio. O fim da Guerra dos 100 Anos não foi apenas o término de um conflito, foi o início de uma nova era para a Europa. Uma era onde as nações começavam a se formar em torno de identidades mais coesas, cada uma marcada por suas línguas, culturas e fronteiras bem definidas. A Guerra dos 100 Anos, que durante tanto tempo havia devastado o continente, chegou ao fim com a assinatura do Tratado de Piquigny.
O documento não apenas encerrava um conflito, mas também delineava um novo mapa para a Europa. A França, exausta mas triunfante, conseguiu manter sua integridade territorial, enquanto a Inglaterra, despojada e derrotada, se retirava para a ilha. A guerra havia redefinido as fronteiras, mas mais do que isso, havia criado identidades nacionais que ecoariam por séculos. A guerra deixou um rastro de destruição por toda a França e Inglaterra. Cidades que antes floresciam foram reduzidas a escombros, campos outrora férteis foram queimados, e as populações, já dizimadas pela peste, foram forçadas a abandonar suas casas e suas terras. Mas, em meio à devastação, surgiram novas formas de poder. Os monarcas, antes dependentes de seus nobres, agora emergiam com um controle mais centralizado e forte, moldando o futuro de suas nações com mão firme. A guerra trouxe destruição, mas também forjou uma nova ordem, onde os reis governavam com uma autoridade nunca antes vista. As consequências da Guerra dos 100 Anos reverberaram por toda a Europa, moldando as futuras relações entre as nações. O conflito não apenas definiu novas fronteiras, mas também consolidou o poder das monarquias, preparando o terreno para as rivalidades que viriam nos séculos seguintes. O continente, agora dividido em nações mais coesas, estava à beira de uma nova era, onde a identidade nacional, forjada na guerra, se tornaria o eixo em torno do qual a história europeia giraria. A Guerra dos 100 Anos foi mais do que uma luta pelo trono. Foi uma batalha pelo futuro. O longo e doloroso conflito não apenas moldou a França e a Inglaterra, mas também deixou marcas indeléveis no próprio tecido da Europa. Nações nasceram e cresceram sobre as ruínas de um conflito que ensinou ao continente o verdadeiro custo da ambição e do poder. Enquanto as cicatrizes da guerra lentamente cicatrizam, a Europa começa a erguer-se das cinzas, mais forte e mais determinada a aprender com os erros do passado. Mas as sementes do futuro, plantadas nos campos ensanguentados da guerra, continuarão a crescer, levando a novas rivalidades, novos conflitos e novas histórias a serem contadas. Pois a história da Europa é, e sempre será, uma história de luta, de sobrevivência e, acima de tudo, de resiliência. Explorando o passado, entendendo o presente, inscreva-se em nosso canal, nos ajude a crescer compartilhando o vídeo e ative o sininho. Obrigado.